Aleluia. Fala assim comigo: Senhor Jesus, quero ouvir a sua voz. Fala comigo nesta noite. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Que noite incrível. Sabe, irmãos, nós estamos declarando que o nosso Deus é um Deus de milagres. E esse tema em si, né, provocado pela essa campanha nacional, mas é algo que queima no nosso coração. E é algo que está no nosso DNA. Eu já tenho compartilhado aqui com os irmãos que a nossa fundadora, a Aimee Semple McPherson, quando ela realizava os seus cultos, era um mover tão grande da presença de Deus, era uma presença de Deus que se manifestava, que um dos cultos, por exemplo, era o culto da maca, aonde se tiravam as cadeiras, os bancos e se colocavam ali as macas com as pessoas enfermas. E quando, está um pouquinho alto, pode baixar um pouquinho o meu microfone. E quando eles então estavam ali recebendo, né, a oração, a Aimee saía ministrando vida por vida, pessoa por pessoa, e aquelas pessoas eram curadas, e elas iam se levantando. Eu lembro de uma vez, aonde um dos que se tornou até presidente da igreja norte-americana, ele disse que ele estava aqui numa convenção nossa no Brasil, e ele disse que ele era menino, e ele morava quase que de frente da igreja do Angels Temple, e ele se divertia de ver no culto das macas, quando as ambulâncias chegavam para buscar as pessoas enfermas e levar para o hospital, e quando eles saíam apenas com as macas vazias, porque todos já tinham voltado para suas casas curados. Porque Deus é um Deus de milagres. E quando uma vez um repórter perguntou para a Aimee, diante dessa cena, o repórter perguntou: o que acontece nesse teu culto, que acontece tantos milagres, sinais, o que acontece lá? E a resposta da Aimee foi: cada culto é um momento em que o céu toca a terra. Gente, está no nosso DNA. Cada culto, eu vou dizer mais, não é só no culto, sabe, no seu dia a dia, você precisa viver esse sobrenatural. Cada dia, na sua casa, no seu trabalho, você precisa viver dessa forma. Foi o que o Senhor Jesus nos ensinou na sua oração, quando Ele disse assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele estava dizendo assim, olha, em outras palavras, né, o que devia, talvez estava no coração de Jesus, ele estava dizendo assim: olha, eu vim do céu, eu sei como que o céu funciona, eu sei da cultura dos céus, e a minha vinda aqui é para que permita que o céu toque a terra. No céu não tem enfermidade, então quando você deixa o céu tocar a terra, você está permitindo um milagre da cura divina. No céu não tem injustiça, quando você permite o céu tocar a terra, você está permitindo que o reino de Deus se manifeste com justiça, com paz e com alegria. Amém, irmãos? A Catherine Kuhlman, ela dizia: eu creio em grandes milagres, porque eu creio num grande Deus. É o que eu creio também, grandes milagres. Esses dias eu falei: sonhe grande, porque Deus é tão grande que não cabe em sonhos pequenos, viu? Então sonhe grande, porque o nosso Deus é grande. Aleluia. E hoje, entrando sobre esse tema de milagres, eu estava estudando, e eu creio que é uma palavra muito simples e rápida, mas que vai nos trazer um direcionamento para esse tempo. Nós vemos por 135 vezes Deus declarando assim: e saberão que eu sou Deus. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 7, verso 5, quando Deus está falando com Moisés a respeito da libertação do povo do Egito, e que viria as pragas sobre o Egito para libertar o povo, Deus disse assim: tudo isso que vai estar acontecendo, saberão, está lá em Êxodo 7,5, saberão os egípcios que eu sou o Senhor,
quando eu estender as minhas mãos sobre o Egito. Sabe o que Deus está nos falando? Deus está nos dizendo o seguinte, que todas as vezes que Ele quer e Ele vai operar um milagre, há um objetivo maior, e esse objetivo é para que todos que estão ao nosso redor saibam que Ele é o Senhor. O nome dEle é glorificado em cada milagre. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Por isso, te convido a abrir a palavra de Deus. Marcos capítulo 16. Vamos ler ali, vamos ler um pouquinho antes, né? Vamos ler no verso 15. Glória a Deus. Marcos 17, verso 15. Como eu disse, é um texto muito conhecido e eu creio que nós seremos muito abençoados com esta palavra. Diz assim a palavra de Deus: e disse-lhes, Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais, esses milagres, esta manifestação sobrenatural hão de acompanhar aqueles que creem. Tem alguém que crê aqui no Senhor Jesus? Deixa eu ver. Então, meu irmão, é promessa, esses milagres vão te acompanhar. Você não precisa nem buscar, eles que vão te achar, vão te encontrar, vão chegar na sua vida. Esses sinais irão te acompanhar, aqueles que creem em meu nome. Eles vão expelir, expulsar demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Senhor Deus, lemos a Tua palavra e eu creio, ó Pai, que algo tremendo o Senhor já começou aqui. E isso, ó Pai, que o Senhor começou, o Senhor é fiel para cumprir. Milagres, milagres, noite de milagres, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Pode se sentar mais um pouquinho. Sabe, irmãos, vemos aqui neste texto esta grande comissão. Não tem como falar de milagres sem falar sobre isso, que o milagre ele acontece para que o nome de Deus seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas. O testemunho é o caminho que abre as portas para o milagre. E o texto inicia com Jesus dizendo: olha, ide por todo o mundo. Então nós temos uma missão. Isso não é para os missionários, ou somente para os missionários que deixam a sua casa, vão lá para outro lugar, para um outro país. Esta é uma ordem para toda a igreja. Fala assim: Deus está falando comigo. Ide. Mas pastor, esse ide eu preciso largar tudo que eu tenho? Não. Talvez a tradução mais correta seria: indo pregar o evangelho. Não é ide, tipo assim, deixei tudo e agora eu vou pregar o evangelho. Não, enquanto que você está fazendo as suas coisas, pregue o evangelho, manifeste a presença de Deus. Uma vez eu vi um pastor que estava conversando com um grande médico, um dos maiores médicos, né, que operava um coração, cardiologista, enfim, e ele disse assim: olha, esse médico disse para esse pastor: Deus está me incomodando para que eu pregue a palavra, eu acho que eu vou largar tudo que eu faço e eu vou virar um missionário. Aí esse pastor disse: você ainda não entendeu nada, porque se você se tornar um missionário largando tudo que você tem, você vai alcançar as mesmas pessoas que nós aqui alcançamos. Mas, como um médico respeitado, indo, fazendo o seu trabalho no meio que você está, você alcança pessoas que eu e os outros missionários não alcançamos. Por isso, aonde você está, lá no meio da medicina, pregue o evangelho para aquelas pessoas. Deus te chamou para indo, fazendo o seu trabalho.
Por isso que eu coloquei ali naquela parede. Você precisa tirar uma selfie ali, você precisa tirar uma foto, colocar aí na tela de trabalho do seu computador, do seu celular. O que está escrito? Visão, a visão da nossa igreja. Palavra da Aimee: alcançar o perdido a qualquer custo, declarando que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, e Ele cura e voltará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa visão, alcançar o perdido. Mas como que a gente vai alcançar o perdido? Aí vem o quê? A missão. Ser intencional nos relacionamentos. Aonde você estiver, fazendo o que você estiver, está trabalhando, seja intencional. Está na rua, conversando com um amigo, seja intencional. Para de ficar falando só de futebol, de política, e aproveite aquele momento para gerar extraordinários discípulos de Jesus. Seja intencional nos relacionamentos, indo no trabalho, na academia, na escola, na faculdade, na sua família. Pregue, gere Jesus nas pessoas que estão ao seu redor. Amém? Por que eu digo isso nesse tema de milagres? Porque Jesus começou a mensagem dessa forma. E Ele disse, para esses que compreenderam que tem uma missão, os milagres irão acompanhar. Se você quer viver uma vida de milagres, você tem que cumprir esse chamado, porque Ele diz, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quais são esses sinais? Ele diz, expelirão, ou seja, vão expulsar os demônios. Fala comigo assim, libertação. Todo mal vai cair por terra, todas as algemas e correntes do diabo vão cair por terra, haverá libertação, porque esses sinais seguirão aqueles que creem, aqueles que estão cumprindo a comissão. Falarão novas línguas, fala assim comigo, fluir do Espírito. Aonde você estiver, meu irmão, você vai deixar Deus te usar, você vai trazer uma mensagem, uma palavra de conhecimento, uma palavra revelada, você vai ser esse instrumento nas mãos de Deus, você vai fluir no Espírito. E Ele continua dizendo, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Ou seja, fala assim comigo, é livramento sobrenatural. São sinais. Talvez ali no seu trabalho, dirigindo o automóvel, Deus vai trazer livramento sobre a tua vida e sobre a tua família. E Ele termina ainda dizendo, olha, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Fala assim comigo, cura divina. Fala assim, cura divina. É o que Deus tem, são sinais. Agora, irmãos, deixa eu caminhar, eu li até o verso 19, olha o verso 20. Depois que Ele deu essa ordem, né, eu li até o verso 18, verso 19, de fato o Senhor Jesus, depois de ter falado tudo isso, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E os discípulos, tendo partido, começaram a pregar em toda parte. Começaram a cumprir a sua missão, começaram a cumprir aquilo que lhe foi ordenado. Cooperando, pregando em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Irmãos, deixa eu te mostrar o que significa isso. Quando você entende que você precisa cumprir esta comissão de ir e pregar o Evangelho, de testemunhar, o Senhor Deus vai cooperar contigo. De que forma que Deus coopera? Ele vai autenticar cada palavra que você vai ministrar com sinais e maravilhas. É a forma que Ele deu, Ele falou, Deus cooperava com eles e confirmando a palavra por meio de sinais, de milagres. Irmãos, o milagre está acompanhado com um testemunho. Lá em Apocalipse, capítulo 19, no finalzinho do verso 10, diz assim, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho traz esta palavra profética para que o milagre aconteça. E aqui, irmãos, eu vejo o quão importante
nós sermos esse testemunho vivo da presença de Deus. Sabe, eu estava meditando nesta palavra e me veio à memória, uma vez eu já preguei sobre isso aqui, sobre o que significa essa palavra testemunho, ou você como uma testemunha. E é interessante que ela está presente no Antigo Testamento e no Novo. No Antigo Testamento vem de uma palavra, né, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, vem de uma palavra hebraica, que é Ehud. E já no Novo Testamento vem de uma outra palavra, já no grego. Mas as duas, há uma ligação daquilo que nós entendemos também dentro do nosso país, da nossa cultura, do português, sobre o que é essa testemunha. Porque as duas remetem àquela testemunha que vai até um tribunal diante de um juiz para testemunhar algo. Lá no Antigo Testamento nos fala sobre essa palavra Ehud, hebraico, que significa repetir, fazer de novo. Por quê? Porque aquela pessoa que vai testemunhar diante de um juiz, ela é aquela que viu aquilo que aconteceu no passado e ela vai repetir diante do juiz aquilo que ela viu, para que o juiz tome a decisão. E isso eu achei violento, por quê? Porque o testemunho é o caminho para o milagre acontecer. E cada vez que nós testemunhamos esta voz da profecia, nós permitimos que o Senhor Deus venha e faça de novo um novo milagre em nosso meio. Aleluia, pode aplaudir. Cada vez que você testemunha, por exemplo, uma cura para alguém, você está permitindo que aquela pessoa que está ouvindo tenha a sua fé fortalecida para que Deus possa fazer algo novo e trazer uma nova cura ali. E assim vai. Agora, irmãos, é mais forte ainda, é mais violento, porque já no grego, que é o Novo Testamento, a palavra testemunha nos vem de uma palavra que também pode ser traduzida como mártire. Mártire. O que é um mártire? É uma pessoa que está disposta a morrer por uma causa. E por que está relacionada a essa situação de uma pessoa testemunhando diante de um juiz? Porque principalmente dentro dessa época de Jesus, dessa época, aquele que vinha testemunhar, viria repetir, fazer de novo aquilo que ele viu, ele estava disposto a morrer pela palavra que ele estava falando. Ele jurava com a sua vida, dizendo: o que eu estou relatando é verdade. Se não for verdade, eu morro por isso. Se eu estiver mentindo, pode me matar. Eu sou um mártir. Ele colocava a sua vida em jogo para garantir que aquilo fosse verdade. Sabe, irmãos, quando nós podemos e devemos nos colocar como um testemunha diante das pessoas, testemunhando a respeito de Deus, para que o milagre venha, indo e pregando o evangelho, os sinais seguirão. É a mesma situação. Uma vez eu preguei aqui, alguns irmãos talvez vão lembrar, eu coloquei aqui no altar uma vela, e no início da mensagem eu acendi a vela e deixei ela queimando ali, durante a mensagem inteira. Quem lembra quando eu preguei sobre isso? Vários irmãos lembram. E quando eu terminei, eu falei sobre isso, sobre ser um testemunha. Sabe o que é um testemunha? Aquele que está disposto a alcançar o perdido a qualquer custo. Que custo é esse? De colocar a sua vida à disposição, de gastar a sua vida por essa causa, igual uma vela, para que aquela chama fique acesa, iluminando. Vai gastando a vela, e de acordo que o tempo vai passando, ela vai diminuindo, para que a luz permaneça. Nós que queremos e precisamos cumprir o ID, precisamos ser como
essa testemunha, esse mártir, que gastamos a nossa vida como aquela vela, para que a luz de Deus brilhe aonde estivermos. Os sinais e os milagres seguirão quando alguém se coloca dessa forma, um mártir, uma testemunha que entrega a sua vida por essa causa. E sabe o que é o mais precioso disso tudo? Vale a pena gastar a sua vida por essa causa, porque Deus vai testificar com sinais, e um dia lá na glória nós ouviremos: servo bom e fiel, entre no descanso do Senhor. Amém. Te convido a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero sempre terminar esses cultos, são agora nem 8h20, sempre terminar os cultos num tempo de